Pessoal, boa noite. No vídeo de hoje falaremos sobre um tema que eu gosto muito, que eu gosto bastante, que fala sobre o porquê das coisas acontecerem. Não há nada mais angustiante de a gente ver familiares nossos, até pessoas que a gente gosta muito, tem apreço, e que partem repentinamente, sem motivos, sem explicações, e fica aquela dúvida, né? Então eu pergunto para vocês, quem aqui já teve alguém próximo que partiu de uma forma repentina? Vamos dizer assim, cedo demais. E aí eu lembro de uma história de Buda, que certa vez uma mãe que perdeu seu filho quando pequeno, ela chegou desesperada procurando por Buda, né? Pedindo um remédio, né, para trazer o filho de volta, sempre assim. E aí Buda, muito sabiamente, ele pede para que ela traga uma semente de mostarda de uma casa onde os seus moradores nunca tenham conhecido a morte. E ela vai lá de porta em porta, né, buscando essa tal da semente de mostarda em uma casa onde ninguém tenha, né, experienciado a morte próxima. E foi aí que ela descobre que realmente não existe nenhuma casa ou nenhuma família no qual essas pessoas não tenham, né, sentido a partida de algum ente querido. Ou seja, essa história vem para mostrar para a mãe, principalmente através das sábias palavras de Buda, que a dor, ela de fato não desaparece, ou seja, sempre as pessoas estão lembrando, né, dos entes que partiram e que ninguém está sozinho, que a mãe não está sozinha na perca do seu filho. Então, quando a gente trata desses casos sobre partidas repentinas, a gente tem algumas histórias. Na verdade, a gente tem várias histórias. E eu elenquei duas histórias que elas são histórias que estão na casuística espírita, né? De casos espíritas. E esse aqui é um dos casos mais famosos, que é o caso de Maurício Garcês Henrique, né? Principalmente ligado à mediunidade de Chico Xavier. Então foi lá em 8 de maio de 1976, em Goiânia, né, ali próximo de Campinas. Maurício, esse da foto, ele tinha 15 anos e ele estava na casa do seu melhor amigo, que era chamado de José Divino. E esse amigo dele tinha 18 anos. E aí nos autos, consta que eles estavam em uma despensa próxima à cozinha e que o Maurício, esse daí da foto, ele abriu uma pasta que pertencia ao pai dele. Na verdade, não, nem o pai dele, é o pai de José. Ele estava na casa, né? Pai José. E ele retirou dessa pasta alguns cigarros e dentro dessa pasta tinha um revólver. E aí ele acreditou, né? O próprio amigo dele acreditou ter tirado todas as balas do revólver, né? Do seu pai. E aí começou a brincar com a arma, né? Ah, papá, papá, mostrando para lá. E foi aí que quando José pegou, tava com o Maurício, quando José pegou, apontou para Maurício e sem querer ele engatilhou a arma e deu um tiro no Maurício. O José deu um tiro, de 18 anos, deu um tiro bem no peito do Maurício, que tinha 15 anos. Gente do céu. Na hora, a mãe de José estava na casa, viu o estrondo, viu o barulho, já foi socorrer o menino, levou de táxi para o hospital, né? Mas o Maurício acabou não resistindo aos ferimentos. A questão, gente, que foi um baque terrível para os pais de Maurício, porque eles ficaram muito inconformados, mas muito inconformados com a perda do filho, né? E o seu amigo, e o amigo de Maurício, né, que era o José, ele tinha 18 anos. Então, a princípio, tinha-se essa ideia de que ele era responsável, ele saberia o que estava fazendo, por ser maior de idade, contra o Maurício, que tinha apenas 15 anos. E os pais ficaram muito inconformados, né, dessa perca do filho, e aí eles queriam, porque queriam a punição do responsável, que era o José. E aí o José, como tinha 18 anos, foi preso,
né? E olha só que, que história é essa desses dois. Porque o José foi preso por ter atirado acidentalmente, né? Logo em seguida, com o José na prisão, os pais deles vai e morrem no acidente. Olha, gente, ele tinha acabado de acidentalmente matar o seu próprio amigo e os seus pais morreram no acidente. Trágico. Olha como é que foi essa semana, né, esses dias. Então, menos de uma semana depois da morte, né, do seu filho, os pais de Maurício aí, eles que eram católicos, eles ficaram sabendo das psicografias de Chico. Chico fazia psicografias lá em Uberaba, né? E aí eles ficaram tentados a receber alguma mensagem do filho, porque a saudade é grande. Quando a saudade é grande, ele transpassa aí qualquer religiões, qualquer dogmas, né? E aí eles sabiam que isso era possível receber. E 3 meses depois eles foram lá para Uberaba atrás de Chico. Mas eles não conseguiram muitas frases, né? Muitas informações. Eles só tinham informações de que o filho estava sobre assistência espiritual, que o filho agradecia as preces, mas nada demais. E sim, gente, quando as pessoas iam a Uberaba de encontro a essas cartas, muitas delas passavam meses, tempos, não era de primeira que eles recebiam. Né? Além do fato de que era um caso recente, né? Para quem estuda espiritismo sabe que quando o desencarne é muito recente, ainda aquela fase de adaptação, né? Bom, os pais de Maurício, eles acabavam indo recorrente, né? De uma forma recorrente a Uberaba. Eles iam numa média de 10 vezes por ano. E depois de 2 anos indo para Uberaba, foi aí que eles receberam uma carta de Maurício, né? Onde eu transcrevi uma parte, é grande a carta, né? Mas basicamente o Maurício ele escreve o seguinte: olha, o José é divino e nem ninguém teve culpa no meu caso. Brincávamos a respeito da possibilidade de ferir alguém pela imagem do espelho, sem que o momento fosse para qualquer movimento meu. O tiro me alcançou, sem que a culpa fosse do amigo ou a minha mesmo. E o resultado foi aquilo. E ele ainda colocou no final: estou vivo e com muita vontade de melhorar. E olha só, mesmo recebendo essa carta de Chico, o pai aí de Maurício ainda ficou com muitas dúvidas, né? Poxa, alguém pode ter contado. E aí ele recebeu uma segunda carta de Maurício, onde ele reafirmou onde não havia crime, mas foi, na verdade, consequência das leis kármicas, né? E aí os pais reconheceram, eles ficaram muito, digamos assim, sentidos por essas informações, retiraram a queixa acerca de José, do seu amigo, né, que foi preso, né, e olha só, 2 anos o José preso, né, e aí anexaram nos autos, né, essas cartas, e aí foi onde o juiz, né, o juiz Orimar Bastos, ele proferiu a inocência, né, de José Divino. Então foi um caso, né, onde da justiça, onde uma carta de Chico, não sei se foi o único caso, né, mas onde uma psicografia foi aí motivo de inocência, né, para uma pessoa. E a gente vai explicar depois do porquê desse resgate kármico, né? E uma outra história interessante de partida repentina foi o caso de Jair Presente, né? Esse é um caso de desencarne repentina, né? Então, o Jair, ele era um jovem aí de 24 anos, ele estudava lá na Unicamp, Engenharia Mecânica, e ele é um cara que todo mundo gostava dele, ele era muito alegre, muito dedicado, inclusive ele dava aulas para as outras escolas, né, em tempos livres. E aí no domingo, em 1974, aconteceu algo assim que mudaria completamente o rumo dele, como também o rumo da família. Então ele tinha falado para os familiares que ele ia para um pesque-pague, né, para um pesqueiro com os amigos. Só que aí, como todos jovens, né, mudaram de rota e não avisou ninguém. Isso era no domingo, tá? E eles foram para uma praia chamada Praia Azul, que é essa que tá na imagem aí, que era relativamente perto do pesqueiro, uns 30 quilômetros. E foi aí no domingo pela manhã, na mesma manhã que o Jair foi para essa praia, que os pais receberam a notícia que ele tinha afogado. Ele tinha morrido, né, por afogamento. E olha que interessante. Olha que interessante. No mesmo dia do afogamento de Jair, a irmã dele, que é a Sueli, ela acordou com uma grande vontade de ir para essa praia. Nossa, eu tô com a vontade de ir para essa praia azul.
nossa, que vontade de ir para essa praia, faz muito tempo que eu não ia para essa praia. Ela acordou querendo ir para essa praia. E olha que doido, a mãe de Jair acordou ruim, muito angustiada, sabe? Teve que tomar tranquilizantes para acalmar, sem motivo aparente nenhum. Ou seja, as duas estavam, tinham pressentido a tragédia. E foi um baque para a família, principalmente para o pai de Jair, né? Que o pai de Jair gostava muito dele, né? E aí ficou muito isolado, desanimado. E aí ele recebeu uma visita de uma espírita que falou que, na verdade, uma espírita deu um livro para esse pai de Jair, e eles eram católicos, né? Assim, não acreditaram, mas vocês sabem como é a dor, né? E aí eles tomaram conhecimento de Chico lá em Uberaba e foram lá pedir consolo. E olha só que interessante, né? Porque durante eles foram, acho que foi uns 42 dias depois, foram lá pedir, foram lá, né, em visita, e nesse mesmo dia teve uma mensagem do Jair, né? Então a mensagem é muito longa, mas o Jair fala que ele foi recebido pelo seu avô chamado Baço. Olha só. E também foi recebida por uma benfeitora chamada Irmã Elvira. Posteriormente, ficaram sabendo que essa Elvira era madrinha da mãe do Jair. E a mãe do Jair nem sabia que a sua madrinha, que a sua tia tinha morrido. Olha só como é que as cartas são, né? As cartas, elas, quando é realmente de uma pessoa que tem essa mediunidade mesmo ostensiva, elas dão informações que, sabe, ninguém sabia, né? E aí, o mais interessante dessa carta foi que deixava claro que o Jair, ele recebia muitos pensamentos dos familiares, sabe? Porque ele morreu e mesmo assim ele recebia muitos tumultos, ele se imaginava dentro do quarto, se imaginava ouvindo os lamentos, os apelos das dores familiares, né? Olha só um trechinho da carta falando o seguinte: olha, meu pai e minha mãe, minha querida Sueli, peço-lhes calma, coragem. Não estou em uma situação infeliz, mas sofro muito com a atitude de casa, ou seja, aquela densidade, sabe? Aquela tristeza. E ele fala: auxilie-me, é tudo por agora que eu posso dizer. Então ele pedia para que os familiares seguissem a vida, né? Que aí iam ajudar, né? Ele. Depois, mais tarde, ele envia mensagem explicando do porquê. Ele fala que ele morreu afogado por causa de uma necessidade de limpeza, né, do seu perispírito, porque ele teve algumas ações na vida passada e precisava de uma limpeza, principalmente devido ao elemento água, né? E ele abordou muito bem, né, que por mais que a morte tenha sido trágica, mas foi uma libertação para ele, foi o cumprimento ali exato, né, do dever, né, do tempo dele, né? Então, tanto o caso de Maurício de Garcês, como o caso do Jair Presente, eles mostram que essas partidas, né, repentinas e traumáticas, elas são explicadas pela espiritualidade, né, como principalmente como resgates que são planejados, às vezes muitos desses resgates são planejados, mas também de ciclos que terminam, né, ciclos de aprendizado. A gente vai falar muito sobre ciclos de aprendizado hoje, né? Então essas mortes súbitas de qualquer espécie que for, elas podem servir, olha só o que eu vou falar, podem servir para quitar débitos do passado, tá? Geralmente é, né? Ou também de servir para gerar perdão, né? Ou transformação, principalmente para quem fica. Quando a gente se depara com esses tipos de situações, eu falo a gente no sentido amplo da humanidade em geral, a gente sempre tende a perguntar do porquê que as coisas aconteceram, né? No caso do Jair e do Maurício, eles foram explicados pelas cartas psicografadas por Chico Xavier. Quantos Chicos nós temos hoje, hein? Quantos serviços de cartas de consolo nós temos? Poucos. Inclusive tem de uma mulher lá no em Brasília, né, que ela faz cartas também. Psicografa ao vivo nos mesmos moldes que o Chico. Na verdade, a psicografia dela, ela ouve e ela escreve, não a do Chico que tomava a mão dele, né? Eu não tô lembrado o nome dela, depois vocês colocam aí no chat, se vocês lembrar. É, então, assim, é muito raro você ter respostas, além do que perguntar para alguém que tenha mediunidade ostensiva, enfim, né? É muito raro.
Então a maioria das pessoas elas tendem a buscar o quê? As crenças e as religiões. Então nas religiões cristãs, no cristianismo em geral, a resposta é desígnios de Deus. Só que aí permeia aquele mistério, né? Por que que Deus levou? Né? No budismo já fala o seguinte, olha, toda existência ela é impermanente, o que importa é a consciência que foi despertada nas pessoas. Se você perguntar para alguém da Umbanda, do Candomblé, eles vão falar, olha, a morte é uma passagem, tá? A morte é uma passagem, apenas isso, não acaba. Se você perguntar para um indiano, né, que pratica a religião hindu, ele vai falar que, olha, isso é karma, tá? Ela foi cumprir uma missão que tinha aqui e a morte é para cumprir algo ligado ao passado, né? Já no, se você for um judeu e perguntar para o seu rabino, ele vai falar o seguinte: olha, a vida ela não é medida pelos anos, não. Ela é medida pelos atos, né? Se você for perguntar para um muçulmano, ele vai falar o seguinte: olha, a cada alma ela tem um tempo determinado por Allah. Então a vida é um teste, né? Já o espiritismo, ele já é uma doutrina filosófica que já explica de uma forma bem mais ampla, né? Ele explica com bem mais profundidade essas questões, né? Nós temos várias obras psicografadas, vários exemplos, várias histórias, né? E basicamente é, entende que a morte ela é apenas uma mudança de estado, ninguém morre, né? Então, a própria mediunidade de Divaldo Franco, através da Joana de Ângeles, ela reforçava muito essa questão da dor, né? Principalmente devido ao trabalho. O Chico ele fez um trabalho muito grande acerca da consolação, de consolar as dores das mães, né? E ele explicava, né, que ele, em uma das existências dele, foi uma mãe e ele sabia muito bem como é sentir essa dor da partida. E por tal motivo, uma das suas missões era ser o carteiro, né, do plano espiritual. Inclusive tem um filme muito lindo que é As Mães de Chico Xavier, se não me engano. Tá na nossa plataforma, tá? Quem ainda não assinou nossa plataforma, assina. Tá lá esse filme As Mães de Chico Xavier, que praticamente retrata tudo aqui que a gente tá conversando, né? Mas a Joana de Ângeles fala muito disso, né? Que a gente não deve negar essa dor da separação. A gente não deve fugir. O luto não pode ser prolongado, é isso que ela fala, né? Porque cria corrente. Quando você prolonga demais essa superação, você começa a criar uma corrente com você e com a pessoa. Eu lembro no caso do meu avô ele desencarnou devido a um câncer não, devido a um AVC, ele tinha ficado acamado por mais de 10 anos devido a um acidente vascular cerebral. E aí ele desencarnou, né? Por mortes naturais, bem velho já, bem idoso. E aí, uma vez desceu no centro, ele falando, né, através da mediunidade de outras pessoas, que ele estava bem no plano espiritual, estava estudando, só que ele estava ressentido muito por causa de uma de suas filhas, que era a minha tia, que ela, inclusive, ela frequenta esse mesmo centro, só que eu acho que ainda não falaram para ela, porque ela é muito sentida, né, e ela gostava muito do meu avô. E ela ficava muito sentida ainda com a partida do meu avô, né? E o meu avô falava: olha, eu fico ainda muito triste por ela ainda sentir, sabe, essa dor ainda pela minha partida. E eu tô bem aqui, né? Para você ver essas correntes que ligam as pessoas desencarnadas do plano espiritual com as pessoas aqui, tá? E é muito interessante porque quando a gente fala de vida, a gente fala sobre o tempo, né? E quem aqui já ouviu a frase: o tempo de Deus não é o tempo dos homens? Né? Então, na Grécia Antiga já estudava sobre isso. Então, existe o termo Cronos e existe o termo Kairos. Basicamente, os gregos tinham duas palavras para falar sobre o tempo. E é muito interessante isso. É muito interessante isso, porque Cronos, ele é o tempo do relógio. É uma sequência, né? Você mensura Cronos em anos, dias, meses. Já o Kairos, não. Ele digamos que é um tempo oportuno. Ou seja, é aquele tempo que ele carrega um significado muito grande que pode valer por décadas. Entende? Então, basicamente, você tendo esse conceito, você pode explicar que uma vida ela pode ser curta em Cronos, que é em tempo,
mas ela pode ser imensa em Kairos, né? Que é aquele tempo oportuno. Então a gente pode pensar assim, né? A gente pode ter um poema com 4 versos que eles falam mais sobre amor do que um livro de romance com 600 páginas. Né? Então a lógica é essa, né? Que uma vida curta ela pode ser bem mais intensa do que uma vida muito longa, né? Então é muito interessante porque essa lógica ela é interessantíssima e ela faz todo sentido nesse nosso estudo do porquê que pessoas tão jovens elas morrem cedo. E quando a gente fala de lógica, o que permeia é a nossa visão após a morte. Se você for cristão, enfim, qualquer religiões monoteístas que nós temos aqui hoje, elas são visões onde morreu, acabou. Não é assim? Então, essa visão das principais religiões aqui no nosso mundo é uma visão linear. É uma visão linear. Ou seja, aquela visão do tempo, o tempo do corpo. Morreu, acabou. Não é assim? Que tem a ver com essa morte, que ela é a interrupção. Então, isso cara, 90% das pessoas aqui do mundo tem no seu na sua crença de que morreu, acabou. Apesar de que muitas, eu fico até assim, cara, assustado, que às vezes as pessoas até falam, olha, não, eu acredito que morreu, acabou. Mas você vê comentários no Instagram de pessoas que falam de karma, fala de reencarnação, fala de uma vida após a morte. Nossa, depois que morre, ele tá num lugar melhor, ele tá feliz, né? Não é assim? Então, no íntimo, as pessoas carregam que há uma sequência de vida, mas através como não tem provas veladas, elas acabam interiorizando, mentalizando que realmente morreu, acabou, né? Então, essa é uma visão linear, né? Que é a visão do tempo do corpo. E aí, simplesmente você vai medir os anos que faltaram. Então, se uma pessoa morreu com 20 anos, meu Deus, morreu jovem demais, tinha todos os anos pela frente. Porque hoje a expectativa de vida é o quê? 70 anos? Se a pessoa morreu com 20 anos, poxa, tinha 50 anos para viver. Olha aí, visão linear. Tá vendo? E aí foca na duração. Meu Deus, a pessoa partiu com 10 anos, não aprendeu, não viveu nada, né? Aí tem essa visão justamente linear. E aí a falha do destino. Essa falha do destino é interessante porque, veja bem, uma pessoa acabou de passar na faculdade, tá no tempo áureo e vai lá e desencarna. Meu Deus, olha o destino dela. Ela tinha o destino dela era ser um médico, que ela passou em medicina. O destino dela era ter um casamento, né? Acabou de casar, os filhos agora, a mulher tá grávida e ele acabou de ir embora. Meu Deus, olha o destino, como é que pode, né? Então, olha, essa é uma lógica de uma visão linear. E essa visão linear, como todos sabem, vão causar insatisfações. Quais são as principais insatisfações dessa visão que acabamos de dizer? Raiva de Deus, raiva do universo e até mesmo raiva da pessoa que morreu. Vocês já, né, tiveram contato de pessoas que, às vezes, ao exteriorizar isso, no momento, né, de euforia, ela vai lá e fica com raiva da pessoa que morreu, sabe? Morreu no sentido, raiva no sentido de, poxa, você morreu e deixou todo mundo. Você me deixou, fulano de tal. Olha, você me deixou com os meus filhos aqui. Como é que pode? Fica com raiva da pessoa. Nesse caso, a gente tem que acolher ela, né? Essa pessoa ela precisa de espaço. Ela não precisa de repreensão, né? De repressão. Ela precisa de espaço dela, tem que acolher, tem que deixar no tempo dela, porque a dor é válida e cada pessoa ela tem a sua forma de lidar com ela, né? E uma das formas de lidar é a crise de fé. Porque veja bem, se Deus é bom, se Deus é justo, como é que ele leva alguém tão bom cedo, né? Cadê a justiça divina aqui? No momento que eu mais preciso de fé, olha a fé que Deus, olha o que que Deus fez, me levou a esse ente que eu tanto que eu tanto amava, que eu tanto gostava, né? E aí, gente, é legítimo a pessoa ter crise de fé, sim, né? Mas não é por falta de caráter religioso, não. É mais essa dúvida mesmo, tá? Que ela tem sobre como Deus opera. E a culpa, gente, a culpa é uma das causas que mais geram dor, né? Através dessa visão. Porque é aquelas frases, né? Poxa, eu poderia ter insistido para ele ir pro médico, ó. Nossa, eu poderia ter me desculpado com essa pessoa antes.
e aí gera aquela culpa, aquele remorso no passado. E o senso de justiça? Aí é comparar, né? Essa comparação, né? Porque você olha a pessoa que era uma pessoa boa, uma pessoa do bem, e tem aquelas pessoas FDP, né, da vida, que faz o mal e não morre, né? Toma 50 tiros e não morre. É preso, tá na criminalidade e morre. E a pessoa boa que jovem tá e foi embora, né? Como Deus pode ser tão, né, injusto assim, né? Outra insatisfação, essa saudade antecipada. Eu achei muito interessante porque isso é uma coisa do futuro. Você acabou de perder alguma pessoa e você já começa a pressentir aquela dor. Nossa, eu vou ter dor pelo que vai acontecer, eu não vou ver mais aquela pessoa. O neto, que o pai não vai conhecer, né? Ou seja, o meu pai morreu, poxa, ele não vai conhecer meus netos. Começa a ter aquela saudade antecipada, né? Justamente por causa dessa visão linear. Essa inversão de ordem é justamente porque os pais não estão preparados para enterrar os filhos. Já ouviram essa frase? Pois é, a ordem natural é os filhos enterrarem os pais, né? Então a inversão dessa ordem é isso. Os pais não estão realmente preparados, né, para enterrar os filhos. E outra é essa busca por sentido, né? Porque muitas vezes a gente está buscando sinais, sentidos do porquê aconteceu, explicações e através da nossa fé, das nossas crenças, a gente não acha, não acha, né? E não é fraqueza isso, né? É só tentando buscar sentido. E esse lembrar e esquecer é porque muita gente tem medo de seguir em frente. Sim, você já conhece pessoas assim. Pessoas têm medo de seguir em frente, têm medo de que possa trair a memória de quem partiu. Poxa, se eu rir de novo, se eu apaixonar de novo, se eu ter um dia bom, eu vou trair aquela pessoa, né? E aí traz essa culpa interna. Justamente isso causa muita dor, essa visão, tá? Essa visão linear. E a vida ela não se comporta assim. O que impera em termos da espiritualidade é uma visão não linear. O que a gente não mensura o tempo do corpo, a gente mensura o tempo da alma, do espírito, né? Então a morte, ela é conclusão de ciclos, né? A morte, ela nada mais é do que tarefas que foram cumpridas. Então, o tempo que a pessoa ficou na vida, simplesmente ela é o tempo necessário para que ela esteja, né, tenha cumprido algumas tarefas que veio a cumprir, né? E também a visão não linear fala de intensidade, porque muitas vezes, como a gente já deu exemplos anteriores, uma vida com 20 anos bem vividas, às vezes ela tem bem mais intensidade do que uma pessoa com 90 anos de idade que ficou só vivendo para o trabalho, não viajava, só ficava com questões ligadas à parte financeira, posses, e aí não descansava nunca, não é assim? Eu prefiro viver 20 anos bem vivido do que 90 anos, né, na mesmice, na inércia, não é? Não sei vocês. E aí a visão não linear fala muito de ciclos. A gente vai falar muito de ciclos em outro momento, tá? Sobre que, na verdade, não muito a questão de karmas. A pessoa não desencarna por causa necessariamente de karmas, mas porque ela precisou fechar alguns ciclos. Existem vários ciclos. Eu não vou dar spoiler, mas nós vamos falar muito sobre ciclos que às vezes a gente cumpre tal ciclo, finaliza, mas existem outros que a gente abre, e aí às vezes o tempo da nossa vida tem a ver com os ciclos que a gente cumpre na nossa existência da carne, né? Mas olha só que essa visão ela linear consola, porque quando a gente tem essa visão não linear, principalmente para quem estuda o espiritismo, tem essa visão de completude, né? Então, às vezes, como eu falei, você pode ter uma vida com 20 anos muito bem vividas, que te completa, do que uma vida com 80 anos e naquela, né, na mesmice. E a visão não linear dessas mortes repentinas, elas explicam que elas são catalisadoras. Às vezes uma pessoa, às vezes você perde alguém do bem cedo, justamente porque essa perca vai funcionar como um choque, sabe? Para acordar a família. Olha, dá valor ao tempo, o amor, né? Ele tem que permear aqui na família. Vocês têm que sair do piloto automático, tem que dar aquele choque. Então, às vezes, o desencarne, não apenas para o espírito, mas tem a dupla função de também acabar mexendo com as pessoas em volta. Sim, plano espiritual não tem muito disso, tá?
muito disso. Essa visão de ciclo, porque, veja bem, uma mulher, ela pode morrer aos 28 anos de idade e muitas pessoas podem falar, nossa, ela nem começou a viver, né? Ela acabou de passar na faculdade de medicina, acabou de trabalhar como médico, olha todo o futuro que ela tem. Quando você tem uma visão de ciclo, você para de ter esse tipo de mentalidade, né? E simplesmente você olha com mais profundidade. Você olha assim, olha, ela reconciliou com a família, ela aprendeu a perdoar o pai, veja bem, ela realizou o sonho de ser médica. E às vezes é esse ciclo que esse espírito precisou passar por aqui, que a gente não vê nas entrelinhas. A gente tem que ver nas entrelinhas. Quando uma pessoa, uma criança, qualquer pessoa de qualquer idade, ela desencarna de uma maneira repentina, se atente nas entrelinhas do que ela vivenciou, do que ela melhorou, do que ela aprendeu. Geralmente é aí que estão as respostas do porquê que ela veio. Bem como da gente também, né? Se a gente for hoje, se eu for hoje, né? Vou bater 3 vezes aqui, né? Brincadeira. Se eu for hoje, poxa, eu tenho que fazer uma retrospectiva, né? O que que eu aprendi? Que pessoa sou eu hoje antes, né? Então são esses ciclos que às vezes a explica, né? Essa visão não linear. E aquela, né, do Kairos e Cronos, que a gente acabou de explicar, né? Por exemplo, esse do Kairos e Cronos é muito interessante. O meu pai, ele, ele dizia que ele era alcoólatra, no sentido de que ele sempre estava bebendo. Ele não era aquele alcoólatra que andava bêbado na rua, fazendo, né, dando trabalho, não. Ele era aquele alcoólatra que sempre estava bebendo cerveja. Sempre, sempre estava bebendo cerveja, né? Muitas vezes. E ele conta que foi a partir de um dia que ele simplesmente parou de beber, parou assim de parar do nada, do nada, do nada, do nada. Sabe o que que ele disse para mim? E simplesmente ele estava no boteco tomando uma e ele viu uma mãe com uma criança, com um menino que era da minha idade. Eu já era mais jovenzinho assim. E ele viu essa mãe passando com esse filho com a mão, né, na rua, passando na frente deles, né? E ele tava bebendo cachaça. Ele me disse que passou na memória dele um flashback, assim, de que, tipo, nos dias anteriores ele tinha dormido naquela mesma mesa que ele tava, sabe? Ele tava tomando cachaça naquela mesa e ele tinha dormido, né, naquela mesa tomada pela cachaça. E ele teve uma visão assim, poxa, pensou se fosse o meu filho ali passando e vendo o pai dele aqui, dormindo, bêbado, em cima dessa mesa, o que que ele vai pensar? Então, esse daí foi o que a gente chama de, olha só, Cronos. No caso, foi o Kairos, né? Cronos é o tempo, Kairos é aquele momento, aquele curto momento, teve uma imensidão grande. Ele já tinha ido em igreja, ele já tinha tido conselhos de amigos por várias horas, e nada disso, nada desse tempo tinha tido tamanha intensidade com aqueles míseros segundos que ele teve ao ver essa cena. Então, para você ver que olha a questão do tempo, tanto que é relativo, né? E aí, a visão não linear fala muito de missão, prova e expiação. O espírito ele pode vir com essas três. Eu até aprofundo que não necessariamente o espírito ele vem apenas com missão, apenas com prova. Não, tem gradientes. Às vezes ele vem com a missão em alguma área, ele vem com a prova em outra, vem com a expiação em outra. Sempre um gradiente, sabe? Sempre a gente tem porcentagens de umas com as outras, mas nunca a gente vem apenas por expiação. E eu vou contar a história para vocês, não sei se vai ter muito tempo, né? De uma pessoa que tinha tudo para vir por expiação, para ter aquela dor, porque ela foi muito mal na vida passada, mas ainda assim a espiritualidade ela quer o melhor pra gente, né? Então vamos lá, exemplos, né? Um jovem, 3 pessoas morrem. Uma dessas é um jovem que ele sofreu paralisia e ao sofrer paralisia ele enfrenta coragem para poder, né, ter as atividades do dia, desenvolve paciência, porque quando você tem paralisia, suas funções motoras ficam comprometidas. Aí você tem que ter muita paciência para pegar um copo, para se mexer. E esse jovem, antes de desencarnar, ele desenvolveu muita fé, né? Isso se reflete em um espírito que veio ter uma prova na sua vida. Teve uma prova na sua vida. Já um outro espírito, um outro jovem, por exemplo, desses 3, morreu repentinamente,
do nada apareceu um tumor no cérebro e poucos meses ele já foi, né? Geralmente isso é expiação. Ou uma pessoa que passa longos períodos de tempo e com dores incessantes, né? Ou até mesmo as próprias condições, né, de saúde geravam muita angústia. Isso é expiação, né? Então, olha só a diferença entre prova e expiação, né? E outro exemplo é uma criança que ela tinha câncer, né? E aí, através da busca dos pais pela cura, por cirurgias, por tratamento, enfim, já viram no Instagram aqueles movimentos que fazem, né? Onde milhares de pessoas se solidarizam, né? Com a situação, e aí a criança vai e desencarna. Essa criança ela veio por missão, né? Essa partida repentina dela veio por missão, onde ela, nessa curta passagem, ela acabou mobilizando e tendo aí gerando esse sentimento por várias pessoas. Então, temos essas abordagens nessa visão não linear. A meritocracia, aquilo, né? Uma pessoa, por ela estar morrendo com 100 anos de idade, não significa que ela é mais evoluída que uma pessoa que morreu com 28 anos de idade. Nada a ver. Nada a ver. Não necessariamente a gente vai ter uma palestra específica falando que não necessariamente uma pessoa que tem doenças ou alguma coisa do tipo desencarna cedo é por causa de karma. Não. Entra a questão dos ciclos. Então não existe essa de desencarnar cedo é somente castigo. Existem outros tipos de casos, tá? O contrato de alma é mais na questão, por exemplo, de uma mãe que ela perdeu o filho pequeno e aí ela se solidariza muito porque ela perdeu o filho, só que não tinha uma estrutura do Estado, não tinha toda uma estrutura formada que pudesse ter ajudado a salvar o filho. E aí é meio que como se fosse um contrato, sabe? Ela vai lá, funda uma instituição de apoio infantil, ela ajuda milhares de famílias, é como esse desencarne ele pudesse gerar uma consequência benéfica, né? Isso que a gente chama de contrato de alma. Então, olha que interessante essa visão não linear. Ela consola. Ela consola quando a gente tem esse tipo de conhecimento, né? Isso é muito interessante, a gente mudar essa visão, né? Quando a gente tem essa visão pragmática, visão muito religiosa. Mas tudo veio de um planejamento. Cada pessoa, eu, você, viemos com um planejamento. Algumas pessoas, alguns espíritos, muitos rebeldes, vieram meio que encarnados mesmo na força mesmo, sabe? Sem poder participar porque não adianta conversar. Tem pessoas assim que realmente não adianta conversar com ela, mas grande parte, imensa maioria, vieram para cá sabendo dos gêneros das provas que iriam passar, né? Então a gente, tendo esse tipo de base de conhecimento, acaba que a gente não pode generalizar algumas causas. Por isso que eu evitei trazer, tipo assim, apesar de eu saber de algumas coisas, eu evitei trazer aqui nesse nosso momento possíveis causas. Apesar que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu evitei trazer assim, olha, pessoa que desencarnou por tal coisa, significa que ela fez tal coisa. Pessoa que desencarnou por tal coisa, significa que ela fez tal coisa. Apesar de ser muito tentador a gente querer saber, mas cada pessoa tem o seu planejamento. Às vezes ela morreu por câncer, como é o caso, por exemplo, desse exemplo dessa criança que morreu por câncer, às vezes não era nem por uma dívida kármica, foi por uma, vamos dizer assim, uma escolha dela. Olha, eu preciso levar esse tipo de sentimento para a sociedade. Coloca um câncer aqui, né? Às vezes até para ter, sim, tem questões de débito, mas não necessariamente é uma causa motriz, sabe? Então, veja que existem muitas explicações, né? E aí eu lembro, por exemplo, que em algumas bibliografias, alguns fóruns, né, de médiums, eles falavam e explicavam algumas das grandes dúvidas que a gente tinha. Por exemplo, há na bibliografias aí, diversas, a explicação sobre os desencarnes dos judeus através do Holocausto nazista. Então, algumas bibliografias falam que essas almas, esses espíritos, eles eram espíritos de romanos, lá da época de Jesus, após Jesus, onde eles estavam ali nas arenas, né, fomentando
toda a carnificina dos cristãos. Sim, os cristãos antigamente eram perseguidos, eram levados para as arenas para os leões comerem, né? E aos milhares, se não aos milhões, tá? Aos milhões. Então, esses espíritos tinham débitos, no caso, débitos coletivos. E aí a gente tem aí, no caso, de holocausto de algumas almas aí por ter pai perecido, né? Muitos falam, olha só, muitos médiums falam que na verdade foi tipo assim, é, eles trocaram a moeda. Então os cristãos de antes foram os nazistas, sabe? Existe isso. Bom, só para a gente poder refletir se é verdade ou não, só lá em cima, né? Por exemplo, temos casos, aquele caso da Boate Kiss. Já ouviram falar daquele caso da Boate Kiss, onde morreram aqueles jovens? Logo depois daquele acidente, alguns centros espíritas lá do sul receberam algumas mensagens explicando, né, do porquê daquilo ter acontecido. E dentre essas reuniões falaram que todos aqueles jovens que pereceram foram espíritos com débitos kármicos da sua vida passada, onde eles participaram da morte de vários judeus, né, nas câmaras de gás lá da Alemanha nazista. E eles vieram resgatar por causa, lembra que foi um incêndio e eles morreram por inalação do gás? Foram para resgatar esse tipo de ação, né? Outro caso famoso que eu já falei aqui foi esse livro Voo da Esperança, onde fala que os passageiros, não sei se vocês já ouviram falar de um avião Boeing, que lá em 2007 ele foi pousar lá em Congonhas e eles tentou pousar, não conseguiu parar e colidiu com um posto de gasolina, explodiu, foi tudo. Morreu todo mundo que estava ali. Então, esse livro, Voo da Esperança, ele fala que todas as pessoas que pereceram nesse dia foram espíritos vindo ali resgatar débitos, né, de uma existência onde eles foram de uns batalhões de soldados extremamente brutais, que eram chamados de, como é que era, gente? Caraca, o nome dos soldados é batalhão Leões, se eu não me engano era Leões. Os batalhões, eu sei que esses batalhões eles iam nas aldeias, matava todo mundo, não deixava ninguém vivo, né? Fazia uma carnificina imensa. O Império Romano era assim, expandindo e tinha que matar todo mundo, né? Eu acho que eram os leões, sim. E aí tiveram aí. Veja um vídeo que eu falei sobre casos de reencarnações, karmas e dharmas, que eu falei bem mais sobre esse livro, né? Então, olha só, quando a gente vai buscar respostas aqui na Terra, é muito difícil. É muito difícil a gente buscar respostas, né? E a gente tem essas explicações, mas são explicações pontuais, né? E aí é muito importante para a gente saber disso, que tudo é explicado lá na frente. Tudo é explicado. Quem que a gente por que que a gente nasceu nessa família, quem era nosso pai, quem era nossa mãe, às vezes quem até a pessoa que a gente casou, quem é o nosso filho, a gente vai ser muito bem orientado em um certo momento. Não é após a morte, já vou falando para vocês essa fofoca espiritual. Não creiam que vocês, após a morte, vai lá passar um telão. Não existe isso. Demora um tempinho, tá? Para que você calma, relaxe, tudo ao seu tempo, para depois você saber, né? Você vai saber que algumas vezes a memória lembra, mas isso é papo para outra hora, né? Então, gente, todos temos um tempo previsto. Todos temos um tempo previsto. Toda pessoa tem seu planejamento. Toda pessoa tem seu planejamento. Quando uma alma cumpre exatamente o que ela foi proposto, ela fecha o ciclo. Aquele momento de aprendizado foi atingido. Então não existe aquelas vidas no ócio, sabe? Nossa, várias vidas ele era ladrão. Era ladrão, era ladrão, era ladrão. A gente vai ter uma palestra só para falar sobre isso, que não existe vida perdida. Tudo faz parte do aprendizado. E quando esse aprendizado ele se faz, você fecha um ciclo. E muitas vezes esse fechamento do ciclo é a volta para o plano espiritual, não a morte. A volta para o plano espiritual. Tem uma frase de uma médium chamada Halu Gamashi. Eu gosto muito dela. Cara, ela me deu um estralar de dedos quando ela diz o seguinte: ela fala que nós não temos várias vidas, nós só temos uma vida. Ela fala que nós só temos uma vida.
Só que cada vez que a gente volta para a matéria, a gente experiencia uma certas vivências. Aí fica parecendo que a gente tem várias vidas, né? Veja bem, você, hoje, você é uma pessoa, você tem suas convicções. Quem era você com 18 anos de idade? Hã? Era um adulto, não era? 18 anos de idade? Como é que era a tua cabeça com 18 anos de idade? Como é que era o teu modo de tratar as pessoas com 18 anos de idade? Hã? E agora? Não parece que você é uma outra pessoa? Não parece que você está em outra vida? Pois é, vem a calhar isso, que nós temos uma vida, só que a gente tem várias experiências e vai mudando, mas a essência é a mesma. A essência é uma. E a gente vai mudando. Muda de rosto, muda de nome, mas o espírito é só um, né? Interessante, né? Pois é. Então nós temos um tempo previsto e quando o ciclo se fecha, a gente vai lá e termina, né? Outra coisa interessante é que todos nós temos o livre-arbítrio para fazer nossas escolhas. Todos. Todos temos. Eu poderia muito bem estar no bar tomando uma agora, né? Acabei de trabalhar, vou lá tomar uma. Poderia estar, né? Fumando, usando droga. Mas o meu livre-arbítrio está agora aqui, né? Falando sobre espiritualidade. Olha só. Então, todos nós temos as nossas escolhas. E elas podem ser autodestrutivas para o nosso corpo. Sim, drogas, alcoolismo crônico, imprudência quando se fala de trânsito, né? Enfim, com qualquer tipo de imprudência de ações. Negligência com a saúde, comer muito doce, comer muita gordura. O que, que pode acontecer com a saúde? Hã? Você pode também ter ganância, gerar ganância por poder, ganância por dinheiro e entrar para a criminalidade. Ou você pode muito bem se amargurar, achar que o mundo é injusto e partir, né, mesmo para o suicídio. Veja bem, todas essas são exemplos de consequências do livre-arbítrio. Consequências do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, ele pode sim abreviar a nossa vinda na Terra. Pode sim causar mortes repentinas, né? E não é ligado ao planejamento reencarnatório, simplesmente porque a gente escolheu estar naquela forma. Por isso que a gente não pode generalizar, tá? Por exemplo, olha só, o caso de Maurício, né, e de José. A gente pode pensar que ali foi um livre-arbítrio deles, né? De estar brincando. Poxa, o Maurício tinha 15 anos, o José tinha 18. Vamos dizer assim, eram jovens, mas eles tinham discernimento da brincadeira que eles estavam, né? Aí você pode pensar, meu Deus, olha só, eles abreviaram a vida deles. Não era da questões kármicas deles do Maurício ter morrido antes. Olha só para você ver o tanto que a gente não pode generalizar essas situações. Sabe qual foi a explicação? Foi explicado que aquele evento não foi um acidente. Não foi um acidente. Foi que meio que um resgate planejado. Então foi explicado que uma existência anterior, na vida passada, o Maurício e o José, eles eram amigos e só que eles estavam em conflitos opostos. Eles estavam, né, um do lado e o outro do outro. E aí eles, como eram amigos, um matou o outro, né? Ficou com ódio muito grande disso. E aí essa situação foi para servir para selar o perdão entre eles, né? E encerrar esse ciclo de débitos mútuos, ou seja, eles tinham várias vidas que um matava o outro, um matava o outro, um matava o outro. Tinham muita amizade, mas chegava um ponto que um matava o outro. E aí foi para findar um ciclo que teve essa situação. Olha só, tanto que é amplo, que a gente não pode generalizar, né? Quando uma pessoa ela utiliza a sua vida de uma maneira assim muito proveitosa, servindo ao próximo, realizando obras, aí o plano espiritual olha para ele e fala: olha, acho que a gente pode colocar um tempinho adicional para ele aqui, viu? Né? Acho que a gente pode permanecer um pouco mais, porque há coisas a aprender. Olha só que interessante isso. A gente não aprende apenas aqui na Terra, não, questões ligadas à parte do mundo. Quando a gente vai para o plano espiritual, a gente já viu nos próprios livros do Chico, principalmente do Nosso Lar, que a vida, ela é muito. A vida lá no plano espiritual, principalmente nas colônias espirituais, tá? É bom a gente deixar muito claro isso. Ela é bem parecida com aqui. Se você for para cidades umbralinas, praticamente quase igual.
assim, nesse sentido, né, de vivência. Você vai vivenciar dores, você vai vivenciar traições, você consegue vivenciar no plano espiritual muita coisa daqui que a gente está vivenciando. Então, às vezes os nossos mentores, o pessoal lá do Conselho Kármico olha e fala, olha, eu vou deixar ele um pouco aqui, porque isso vai, ele vai aprender algumas coisinhas a mais. Olha, ele tem ainda alguns cartuchos para queimar aqui ainda. Não vamos trazer ele agora não. Vamos deixar ele um pouquinho mais. Né? Eu sei que ele já está no tempo dele esgotado, né, da pessoa, mas vamos deixar ele um pouquinho mais, né? Então, pode sim, né, através das nossas ações, ganhar alguns bônus, algumas concessões de tempos extras. Como é que a gente sabe? Depende. Apenas com um médium, né, uma mediunidade aí para nos dizer, né, porque veladamente, dificilmente a gente vai realmente saber de tais informações. Mas uma coisa que assim foi o cerne de estar fazendo esse tipo de explanação foi que ninguém morre antes da hora. Ninguém morre antes da hora. Depois que eu tive o conhecimento da estrutura que é o plano espiritual, o poder que esse povo tem, eu falei, gente do céu, ninguém morre antes da hora. Ninguém morre. Tem um livro, se eu não me engano, é Os Mensageiros, não sei se é o capítulo 34, 39, onde relata em 1938, né, no interior de São Paulo, o caso onde André Luiz estava lá fazendo as suas pesquisas, né, no plano físico, e aí numa estradazinha do interior vê um homem sangrando, né, deitado porque o seu burro tinha dado uma patada nele. E ele, né, estava lá no chão agonizando, e o André Luiz em espírito, ele se confronta com outro espírito e esse espírito, ele era o guardião daquela estrada. Olha só, em 1938, por aí, 1900 e bolinha, tinha um espírito que ficava encarregado de monitorar uma estrada na zona rural do interior de São Paulo. E até o outro mentor chegou para esse espírito e falou: como você pode ter deixado esse homem ter, né, ter se acidentado assim? Aí o espírito vai lá e se defende. Não, toda vez que ele passava aqui, ele dava uma camaçada de pau no coitado burro. Aí o burro, uma hora, não aguentou, né? Deu uma patada nele e quase mata o cara. Aí os mentores foram lá, não, ele não vai morrer agora não, tá? Vamos levar ele, ele vai ser acudido ali, vai chegar umas pessoas ali pra acudir ele, que tava sozinho, só tava os espíritos e o cara agoniando no chão, né? Aí ia chegar umas pessoas pra poder acolher ele não ia morrer, mas ele ia ficar debilitado. Ou seja, não era karma do cara. Olha só, pra você ver o tamanho da estrutura do plano espiritual. Ninguém morre antes da hora. Aquele voo da tragédia da Chapecoense. 6 pessoas sobreviveram numa queda de avião. Gente, queda de avião. Como é que uma pessoa sobrevive numa queda de avião? Aquele caso do rapper lá, do americano, tomou vários tiros, 5 tiros, um na boca e não morreu. Né? Tem gente que dá uma quedazinha no chão aqui e morre, quebra a bacia e morre. Então, assim, o que eu aprendi é que não existe destino, não existe determinismo. O planejamento reencarnatório que é feito lá no Conselho Kármico não vai chegar pra gente e falar: olha, você vai morrer tal hora, tal dia. Você vai morrer assassinado. Sabe que eu aprendi isso? Né? Mesmo que você for uma pessoa muito ruim na sua vida, não, geralmente não tem, a menos que você planeje algo nesse sentido, mas esse determinismo, dificilmente, né? Por exemplo, tem um cara que ele deve ter quase uns 40 anos de idade hoje, ele fica ali na Praça Central de Campinas. Se você for naquela praça lá, Central de Campinas, você vai ver ele. Ele é todo deformado, ele é todo retorcido, né? As pernas tortas, os braços pequenininhos, o rosto dele é afundado aqui, ó, assim, ó. Ele é corcunda e ele fica andando de carrinho de rolimão. Pensa no cara ignorante e metido. Ele toca um pandeirozinho, fica brincando. E ele chega as pessoas para olharem para ele, né? E ele vai lá com os pezinhos dele retorcidos, consegue passar uma linha na agulha. Ele fala: olha aqui, olha aqui, olha, eu conto. Você não deu conta, vocês são merda. Olha só esse cara, gente. Aí você olha e fala assim: meu Deus, o que que esse homem fez na vida passada, né?
E você sabe qual é a explicação desse cara? Ele foi um cangaceiro na vida passada dele. Sabe o que ele fazia? Ele chegava na fazenda, pegava os homens, cortava, capava o cara e deixava ele morrer, sangrando, amarrado na árvore. Você sabe por que ele tem um rosto afundado? Ele simplesmente teve uma pessoa, um cara, que ele pegou a faca assim, ó, e fez isso aqui no olho dele, ó. Aí você pergunta, por que esse cara não morreu até hoje? Por que tá vivo? Enquanto tem pessoas boas, você vê a explicação, resgate, expiação. E não apenas isso, o plano espiritual ele quer o bem pra gente. Então há um aprendizado ali para ele, né? Ele vindo com aquela forma, e a gente vai falar um vídeo específico sobre isso, tem aprendizados em certas doenças, né? Outro exemplo assim que ninguém morre antes da hora. Já estamos chegando, né, no nosso fim. Um amigo meu, um amigo meu, ele falava o seguinte, Denner, eu sofri um acidente, eu quase morri. E ele tinha acabado de sair de uma festa, né? Só que ele não, nem ele e nem um cara que tava tinha bebido muito, sabe? Tava sóbrio, mas tinha acabado de sair da festa. E ele disse pra mim que ele sempre colocava o cinto de segurança. Sempre, sempre, sempre ele colocava o cinto de segurança. Pode estar bêbado que for, ele sempre colocava o cinto de segurança. E nesse dia, voltando de uma festa, ele tava no banco do passageiro. O amigo dele dirigindo. O amigo dele vai e cochila. E o carro vai e capota. Como ele tava sem cinto, ele voou para fora do carro. E o carro capotando só foi parar quando bateu na árvore. E olha o que meu amigo me falou, Denner. O carro amassou e bateu bem aonde estava, onde o meu banco estava, bem aonde estava o passageiro. Se eu tivesse colocado o cinto, eu tinha morrido. Se eu tivesse colocado o cinto, eu tinha morrido. E eu não sei por que cargas d'água eu fui lá e não coloquei nesse dia. Então, para você ver, não estava no planejamento desse meu amigo morrer. E não vai morrer. E não vai morrer. Você pode ter um grave acidente. Pode se quebrar todo, mas se não for do seu karma, você não morre. Tem pessoas, gente, que tem um certo tipo de acidente, pega uma gripezinha, alguma coisa assim, já ó, vão, né? Tem pessoas que se quebra todo, ou aquele já viu aqueles acidentes do carro amassa todo e sai a pessoa, o bebê, enfim, qualquer pessoa lá de dentro, como se nada tivesse acontecido. Não era o karma. Se não for a hora, não vai. Não vai. Não vai. E a explicação que eu tive. Porque, olha só a explicação. A explicação que eu tive é que todos nós temos como se fosse pacotes de resgate. Vamos assim. Vou dar um exemplo para vocês o que são pacotes. Digamos que eu tô em um bar, um boteco, e nesse boteco começa a ter um tiroteio. E eu fui lá e fui atingido por uma bala bem na perna. Mas eu não morri. Aí eu te pergunto: é karma? É o meu livre-arbítrio? Bom, primeira coisa, se eu não tivesse karma nenhum, nem no local eu tava, nem nesse boteco eu tava, nem nessa viagem que aconteceu o capotamento eu tava. Esse meu amigo, se ele não tivesse algo relacionado a esse acidente, ele nem ia. Sabe aquela coisa, a mãe tinha ligado, algum amigo tinha puxado ele, não vai nesse carro. Enfim, se não for do karma da pessoa passar por alguma situação, ele nem vai em tal lugar. Ele nem se sujeita a estar num ambiente que vai acontecer alguma coisa. Mas, tomando isso de exemplo, eu fui no boteco, então eu tive o meu livre-arbítrio. Olha só. Só que como eu usei meu livre-arbítrio? Primeiro, eu fui no bar, no boteco, numa zona perigosa. Olha só. Eu já, né, já tava procurando encrenca. E aí eu fiquei exposto. Todo mundo sabe, né? Dependendo do boteco, na hora que for, no local que for, vai ter, né, esse tipo de problema. E aí eu tomei um tiro. Por quê? Porque eu tinha alguns débitos em vidas passadas para resgatar. Ah, eu tomei tiro. Porque tiroteio, assim, o cara tira pra todo lado, você sabe como é que é, né? Tiroteio. Meu filho, quando a bala é pra pegar, ela pega. Já viram aqueles casos? Nossa, se for por pouco centímetro, a pessoa tinha pegado uma artéria, tinha pegado não sei o quê. Não foi do karma. O plano espiritual agiu para que não pudesse ter acontecido. E como o plano espiritual age? Aí eu vou contar depois, em outro momento, como o plano espiritual age. E eu sei umas fofocas aí de como eles agem para poder interferir em algumas coisas. Né? Mais para frente. Várias formas, né? Então, gente, a gente sim tem alguns débitos e às vezes acontece algumas coisas com a gente. Se não for para morrer, a gente não morre. Mas se for,
Se a gente buscar, como a gente já viu anteriormente, através dos excessos, da ganância, aí, meu irmão, batata, você vai mesmo. Como explicar então, para a gente fechar aí, né, essas almas de casos de bebês, né, de crianças que realmente vão muito cedo? E aí, para explicar isso, tem um caso do Chico Xavier. O Chico Xavier conta, se eu não me engano, na bibliografia dele, é que ele fala que ele tinha reencarnado antes de vir como Chico, na própria família dele, na própria mãe, né? Ele nasceu, né? Acho que era uma filha, se eu não me engano, uma menina, e foi com poucos meses de vida ele foi lá e desencarnou. Então a explicação que Chico deu, por ter vindo antes até, foi que ele precisava sintonizar seu perispírito, né? Com a família, com a vibração, né? Justamente para poder dar aquele choque anímico no próprio espírito, no próprio perispírito, para que ele pudesse vir depois como Chico e cumprir sua missão, né? Então, sim, muitas almas realmente quando desencarnam bebês prematuramente é justamente para ter aquele choque, né? Perispiritual, para que ele pudesse vir novamente, pode ser na mesma família ou, enfim, em outra, com esse tipo de objetivo, né? Então, sim, tem casos que a alma vem para desencarnam nessas questões energéticas, como também de provas, de provação dos pais, né? Poxa, os pais eles estão ali todos entusiasmados, empolgados, né? Aquela coisa toda do filho vai lá e tem um problema, né? Então é justamente para trabalhar o quê? O desapego, né? Que a gente não tem controle, né? Humildade também, né? Paciência, amor. Então essas almas elas vêm realmente com esses tipos de missões também. É assim, nunca é apenas a gente nunca vem apenas a gente, pra gente mesmo. A gente sempre. Olha o tanto que o espiritual. Cara, esse plano espiritual é perfeito, velho. A gente vem, a gente tem as nossas causas, tem as nossas missões, mas também tem as missões ao lado. Então a gente tem um desencarne, às vezes tem um desencarne de uma família, ou de algum ente de alguma família, para ele, mas também tem uma segunda explicação que é para as pessoas em volta também aprender algo, sabe? Então, quando a gente tem desencarne de crianças, é, geralmente crianças que elas não tiveram, assim, muito. Assim, crianças, elas. Todo mundo sabe que elas são, né, inocentes, né? Elas não têm muita. eh, Elas não têm muita consciência dos seus atos. Quando elas desencarnam, seja por acidentes, qualquer tipo de situação, geralmente, olha, não tome isso totalmente como verdade, mas geralmente são espíritos mais velhos. Geralmente são espíritos mais velhos e eles vieram para finalizar alguns ciclos com a família, com as pessoas, né, que estavam ao lado. Às vezes eles não faltavam sentir um amor de criança, que eles passaram vidas e vidas, eles evoluíram muito, mas sabe que faltava no espírito ter aquele amor paterno, sabe? Ter aquele cuidado que ele nunca teve. Aí ele vem lá, programa a encarnação só para ter aquele espaço de tempo, né? Então precisava experienciar só algumas coisas que antes ele não tinha experienciado. Então, muitos casos de passagens breves de crianças, principalmente de acidentes, ligados a acidentes, assim, para poder, muito questão da aprovação da família, mas também do próprio espírito, né? Então, gente, a questão é superação, né? Por décadas a gente foi ensinado pra gente que a gente deve superar o luto, que a gente deve romper o vínculo, né, de quem partiu, né? Assim, se deve esquecer, você deve seguir em frente, né? Assim que é a superação quando se fala, quando a gente perde alguém que a gente tanto ama. Só que a visão atual, a visão psicológica, ela se atualizou muito. E ela tem ajudado muitas pessoas porque ela tem mostrado ao contrário, de que a gente tem que ter uma relação simbólica do acontecido, né? A gente tem que conversar, às vezes, tocar no assunto né, de pessoas que já se foram, às vezes visitar um local querido, né? Celebrar a data não de morte da pessoa, mas de nascimento. Olha, fulano de tal nasceu hoje, vamos aqui, ó, vamos lembrar, né? Enfim, né? Isso ajuda muito mais do que tentar esquecer, tá? Que é essa justamente você interiorizar esse ciclo, né? Não como esquecer, que ninguém vai esquecer de nada, tá bom? Outra coisa, a dor, ela não vai diminuir com o tempo.
Então, muitas vezes a gente pensa que com o tempo vai passar, né? Muitas das vezes passa, mas não é porque a dor diminui, mas é porque a vida cresce. A gente começa a viver, a continuar o trabalho, a ter novas experiências. A vida ela começa a expandir muito. A dor ela tá ali. A dor ela não diminuiu. Só a vida que cresceu muito em volta. Então, o ideal para as pessoas poderem, vamos dizer entre aspas, superar não é esperar que a dor diminua, é fazer com que a vida ela cresça de uma forma com que essa dor ela tome todo espaço. Então, vá fazer coisas que você gosta, vá fazer esportes, vá estudar outras coisas, enfim, vai fazer várias coisas, sabe? Tira o foco, começa a criar, aumentar a tua vida, encher, né, o teu pulmão de ar, né, para que pare de faltar ar toda vez que pensa nisso. Então, outra coisa interessante que ajuda na superação é contar a história da perda. Sim, contar a história em voz alta, escrever sobre ela, né? Porque isso faz você ter um propósito ativo, né? Em vez de você reprimir, não vou falar mais sobre aquilo, porque causa dor. Às vezes no momento de descontração, nossa, olha, fulano de tal, ele era assim, fulano de tal era assim, era assado. Olha, eu tive um momento muito parecido com a pessoa que eu sempre amei, que ela já se foi. Então isso ajuda, jogar pra fora ajuda, né? Em vez de achar que reprimir faz com que você evite lembrar e volte à dor. Não, pelo contrário, tenta fazer isso, né? Existe um termo que eu não sabia, que é o chamado bypass. Bypass espiritual. O que é bypass espiritual? Bypass espiritual é a tendência da gente usar explicações espirituais para evitar o contato com as emoções difíceis. Exemplo: a gente pode ter as melhores intenções do mundo, mas algumas frases elas devem ser evitadas por causa desse bypass. Por exemplo, Deus sabe o que faz. Olha, ele está em um lugar melhor. Tudo acontece por um motivo. A gente, quem aqui já nunca falou isso? Se a gente tem as melhores intenções possíveis, né, com a pessoa, eu pergunto para vocês, quando você fala isso, a pessoa ela interioriza isso? Ela entende isso de começo? Não. Parece que entra no ouvido dela e sai por outro. Por mais que a gente sabe que sim, Deus sabe o que faz, que ela pode sim estar num lugar melhor, que é uma pessoa boa, mas para a pessoa que está ouvindo, entra no chamado bypass, né? Sabe por quê? Porque a pessoa, ela quando ela perde um ente querido, a gente mesmo, né? Quando a gente perde um ente querido, a gente não quer esquecer, a gente quer companhia, sabe? Então, quando acontecer de um ente querido nosso, ou uma pessoa que a gente tanto ama, acontecer de uma pessoa querida falecer, em vez de você falar isso, fala o seguinte: olha, vem cá, me conta alguma lembrança dele, como é que essa pessoa era, hein? Me fala aí, como é que ele era? Você tem alguma história interessante? Isso ajuda. Gente, acredita. Isso ajude. Isso ajuda. Porque quando a gente conta uma história, a pessoa, a gente mesmo, quando a gente conta a história de algum ente querido, a gente reorganiza a dor, sabe? A gente acaba fortalecendo o vínculo. É como se fosse reorganizar mesmo, porque tá tudo embaralhado. Porque a morte é como se a gente estivesse num carro a 100 por hora e parasse de uma vez. E a gente vai sentir. E é essa sensação que acaba desorganizando a gente. E aí, quando a gente joga pra fora, fala sobre tal pessoa, a gente organiza. Depois vocês percebam isso, testem se caso aparecer, né, algum tipo de situação assim, que vai fazer com que a pessoa acalma. Ela calma um pouquinho, fala, né? Você vai ver. Então, isso é uma coisa interessante de a gente fazer, né? E eu note que quando as pessoas elas estão em luta, elas sempre repetem a mesma história, sempre, sempre. E isso não é problema não, sabe? Isso é porque a pessoa está tentando reorganizar a mente dela, está tentando integrar novamente, né? E aí a importância de a gente fazer rituais de despedida, velórios, missas são muito importantes, sessões, né? Qualquer ritual compartilhado, não para findar, não para dar um ponto final, mas é para mostrar que as pessoas que estão sentindo isso não estão sozinhas. Então isso é muito importante. E para a gente finalizar, essa linda frase, né? Vidas breves não são histórias inacabadas. Na verdade, são poemas que já disseram tudo
o que vieram para dizer. Então, gente, gratidão por esse momento, por